Se tiver algo que as manifestações populares pacíficas e democráticas deste final de semana nos mostraram, foi a impopularidade dos ministros da máxima instância do Poder Judiciário no país, o STF, e do ex-condenado e pretenso candidato em 2022, o Lula. O domingo foi dia de manifestações por todo o país. Nas capitais, a população tomou as ruas reivindicando principalmente a garantia dos direitos fundamentais, como o direito de ir e vir, tão vilipendiado por decisões aí de alguns governadores que têm insistido nessa história de lockdown total. Em Porto Alegre, a multidão tomou as ruas em frente ao Palácio Piratini e gritava ao governador pedindo aonde está o dinheiro da saúde, já que o sistema colapsou, mesmo o Estado tendo recebido 49,9 bilhões de reais do governo federal. Cogita-se que o governador Eduardo Leite tenha usado esses recursos para quitar dívidas do Estado, deixando de investir na infraestrutura da área da saúde para o enfrentamento da pandemia. Em São Paulo, o epicentro dos protestos foi a região da Assembleia Legislativa e o alvo dos protestos também foram o STF e o governo do Estado. Já no Rio de Janeiro, a maior concentração foi em Niterói, mas também um grande número de pessoas tomaram a orla e depois marcharam até o Forte de Copacabana, onde, inclusive, alguns pediram por intervenção militar no STF. Em Brasília, uma carreata e uma multidão fez buzinaço nas esplanadas e em frente ao STF. O movimento foi de apoio a Bolsonaro, repúdio ao Supremo e até houve também pedidos de intervenção no Supremo Tribunal Federal. Em todas as manifestações, os personagens Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, foram alvos de pedidos de impeachment, enquanto que o presidente Bolsonaro recebeu mensagens de apoio, o que fez com que, mais uma vez, a grande imprensa, que pouco se referiu às manifestações, mas quando fez, o fez alegando ser manifestações de bolsonaristas, o que é uma falácia, já que as maiores reivindicações foram pela liberdade das pessoas trabalharem e do descontentamento com as atitudes do STF e com governadores dos estados que vêm tomando medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia e não aproveitaram, desde o início, a oportunidade para investimentos sérios na área da saúde que fizesse com que a infraestrutura pudesse evitar agora um colapso que a maioria dos estados vivem. Aqui em Santa Catarina, o estado onde eu resido, houve manifestações nas maiores cidades do estado, como Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma e na capital Florianópolis. Os manifestantes posicionaram-se também contra as atitudes do STF, principalmente a do ministro Fachin, que cancelou o julgamento de Lula, e também contra o lockdown. O governador, desta vez, não foi alvo das manifestações, já que anda pianinho, depois de ter enfrentado, inclusive, um impeachment, que acabou não o chutando do poder, mas o domesticou. Ele que, em outros momentos, chegou a criticar Bolsonaro e criar um atrito com o governo federal, agora anda procurando manter um alinhamento político com Brasília. Tanto é que, enquanto outros governadores decretaram lockdown total, o governador aqui do estado decretou apenas para os finais de semana e mesmo assim fez um monte de concessões, como por exemplo a abertura das igrejas. O que nos mostra essas manifestações do final de semana? Bom, primeiro mostra que o Brasil não está bem. Não está bem porque quando um país precisa sair às ruas para repudiar atitudes de seus governadores, é porque um desgoverno está em evidência. Mas o que é mais grave é a agravante situação do Supremo Tribunal Federal. Isso é a parte mais preocupante da situação. É patente que o STF já age às margens da lei, reinterpreta e reinscreve a Constituição a seu bel prazer, atua fora de sua jurisdição, e isto é senso comum entre os técnicos e especialistas da área. Mas isso foi tão longe demais que vem indignando o próprio cidadão comum, o trabalhador que vê
em atitudes como esta, da anulação da condenação de Lula, como um escárnio ao cidadão de bem. E o cidadão vai indo, colocando seu nariz de palhaço no dia a dia, mas, porém, chega uma hora que não dá e que a nação sente que começa a pagar o preço pela nauseante podridão de um dos poderes do país, e justamente aquele poder que seria para dar luz à justiça, só que não está dando. Eu sempre tenho falado, como pode um Supremo fazer algo correto se, no mínimo, 7 dos 11 que estão lá são apadrinhados pelo PT? Não tem como fazer coisa boa mesmo. E como disse o jurista Ives Gandra, o problema do Supremo agir como está agindo é a insegurança jurídica que vai se instalando cada vez com mais profundidade. E a insegurança jurídica em uma nação é como uma embarcação com uma bússola aloprada, não tem como saber para onde vai. A solução para o Supremo seria muito simples, porém deveria partir do Legislativo, que já deixou os togados, audaciosos por poder, irem longe demais. Já deviam ter cortado as asas de alguns ministros, como o Fachin, o Alexandre, o Gilmar Mendes. Esses caras, eles não deveriam estar mais lá há tempos, mas o Legislativo está acovardado, com o rabo preso, e quem se levanta, como o deputado Daniel Silveira, é podado pela raiz. Resta ao povo, então, sair às ruas e clamar por um impeachment, que eu acho que para um psicopata como o Alexandre de Moraes até é pouco. Esse cara deveria ser preso por abuso de autoridade, por exemplo. Mas quem o fará? Talvez se o povo se encanzinar e partir para cima dê resultado. Portanto, homens de bem, foco em derrubar meia dúzia de supremados, no mínimo, para criarmos um novo Supremo mais direito e mais honesto com o país para o qual trabalham e deveriam honrar. Eu sou Marto Silveira, curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário e até um próximo.